Nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Vida e Sexo, que tem por título Divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que de fato já está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5. Partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio ao rigor não deve ser facilitado entre as criaturas. É aí nos laços matrimoniais definidos na lei do mundo que se operam burilamentos, reconciliações endereçadas à precisa sublimação da alma. O casamento será sempre um instituto benemérito, acolhendo no limiar, em flores de alegria e esperança, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do seu próprio aperfeiçoamento e perpetuação. Com ele o progresso ganha novos horizontes e a lei de renascimento atinge os fins para os quais se encaminha. Ocorre, entretanto, que a sabedoria divina jamais institui princípios de violência e o espírito, conquanto em situações muitas que agravem os próprios débitos, dispõe da faculdade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar transitoriamente o desempenho dos compromissos que abraça. Em muitos lances da experiência, é a própria individualidade na vida do espírito antes da reencarnação que assinala a si mesmo um casamento difícil, que faceará na existência física, chamando a si o parceiro ou a parceira de existências pretéritas para o ajuste que lhe pacificarão a consciência, à vista de erros perpetrados em outras épocas. Reconduzida, porém, à ribalta terrestre e assumida a união esponsalícia que atraiu a si mesmo, ei-la desencorajada em face dos empeços que se desdobram à frente. Por vezes o companheiro ou a companheira volta ao exercício da crueldade de outro tempo, seja por meio de menosprezo, desrespeito, violência ou deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor aos processos de lapidação moral de que é vítima. Compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa relegado ao sofrimento indébito se valha do divórcio, por medida extrema contra suicídio, homicídio ou calamidades outras que lhe complicariam ainda mais o destino. Nesses lances da experiência surge a separação, a maneira de bênção necessária, e o cônjuge prejudicado encontra no tribunal da própria consciência o apoio moral da autoaprovação para renovar o caminho que lhe diga respeito, acolhendo ou não nova companhia para a jornada humana. Óbvio que não nos é lícito estimular o divórcio em tempo algum, competindo-nos tão somente nesse sentido, reconfortar e reanimar os irmãos em lide nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições, vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico e auxílio a si mesmo. Ainda assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus. Ninguém possui o direito de torturar ninguém à face das leis eternas. O divórcio, pois, baseado em razões justas, é providência humana e claramente compreensível nos processos de evolução pacífica. Efetivamente ensinou Jesus: não separeis o que Deus ajuntou. Não nos cabe interferir na vida de cônjuge algum no intuito de arredá-lo da obrigação a que se confiou. Ocorre, porém, que se não nos cabe separar aqueles que as leis de Deus reuniu para determinados fins, são eles mesmos, os amigos que se enlaçaram pelo vínculo do casamento, que desejam a separação entre si, tocando-nos unicamente a obrigação de respeitar-lhes a livre escolha sem ferir-lhes a decisão. A questão do divórcio, ela é uma questão assim para a gente discutir ainda no século XXI, depois de vencidas algumas etapas, porque no século passado, por exemplo, até 1973 no Brasil, não existia o divórcio, existia o desquite, e a pessoa só poderia se casar uma vez, e depois de desquitada ela não tinha direito a um novo casamento. E, na época, as consequências disso eram muito gravosas, principalmente com relação à mulher, que ainda tinha uma posição de subalternidade na sociedade. Eu não vivi essa época, mas eu me lembro, por exemplo, de assistir a uma novela, seriado de TV, Anos Rebeldes, em que a excelente atriz Beth Farias, ela fazia um papel de uma mulher desquitada e mostrava a realidade. Ela não era aceita nos meios sociais, ela tinha portas fechadas, enquanto o homem não. O homem era o partidão, agora ficou livre para fazer o que quiser, para viver suas aventuras. E a mulher tinha portas
fechadas. Mas, a par disso, o que se trata hoje com relação ao divórcio é que, em primeiro lugar, todo relacionamento aqui na Terra tem dificuldade por conta do egoísmo que a gente ainda traz dentro da gente, principalmente do orgulho que a gente traz dentro da gente também. Então tem choque, tem período de adaptação, tem aquela coisa de ceder daqui e ceder dali. E aí o que acontece? Quando começam a aparecer as dificuldades, a gente não pode incentivar de maneira alguma que as dificuldades apareçam e a pessoa fuja para o divórcio. O objetivo não é esse. O divórcio, ele deve ser uma instituição respeitada quando acontecer os casos assim de que a coisa realmente ficou insuportável, que eu tenho a consciência tranquila de que tudo que eu podia fazer para poder ajudar no relacionamento, eu fiz. E nesse ponto a gente vai encontrar, às vezes, situações que são bastante interessantes. Por exemplo, já ouvi mães, por exemplo, que toleraram as aventuras dos seus maridos para não trazer infelicidade para os filhos. A gente já viu alguns casos de renúncia, são poucos do homem com a mulher, é mais com relação da mulher para com o homem. Também existe do homem para com a mulher. Mas a pessoa vai aguentando. Agora, o divórcio, ele pode estar vindo, como o Emmanuel diz, né, para substituir casos de suicídio. A pessoa não aguenta mais aquela situação e vai recorrer suicídio. Homicídio, não aguenta mais aquela situação e acaba tirando a vida do outro. Ou calamidades outras, essas guerras conjugais que a gente tem, destruição patrimonial, destruição da honra, calúnia, difamação, injúria de um cônjuge com relação ao outro. Quando chega a esse ponto, realmente a coisa fica intolerável. E no Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente estuda lá o capítulo Não Separeis o que Deus juntou, os espíritos, Allan Kardec, eles fazem essa questão de trazer essa informação para a gente. Falar que o divórcio, ele é uma lei humana. Você vai falar assim, não separeis o que Deus juntou, mas a grande maioria das vezes não foi Deus que juntou, foram os interesses aqui do coração. Como a gente já falou em outros estudos, o que a gente vê com muita frequência, o homem, ao invés de casar, ou melhor, se permitir durante o namoro conhecer melhor a pessoa, né, tanto um como o outro, para ver se tem condições de conviver com aquela pessoa mesmo, ele entra num relacionamento justamente porque a mulher tem beleza física ou tem um corpo que lhe provoca sensualidade. E aí você casa com o corpo, não casa com o espírito. O corpo daqui a pouco envelhece, ou então com o tempo vai enjoar. E aí, quando acabou aquele apetite sexual, fica só os dois. E aí as varas de família do nosso judiciário ficam lotadas, abarrotadas de processo de divórcio, porque não se levou em momento algum em consideração o coração, se levou foi os interesses da vida. Eu falei com relação ao homem, vou lembrar, com relação à mulher, a gente só fala que a mulher ela quer segurança, e cada uma vai confundir a palavra, vai interpretar a palavra segurança da maneira que acha melhor. Uns vão achar que a segurança vai estar na autoridade, no dinheiro, outros vão achar que vai ser na fidelidade, no bom emprego, enfim, cada um vai ter uma interpretação de segurança. Mas também não é o suficiente. Você tem que realmente observar se tem condições de conviver com aquela pessoa a ponto de não chegar a esse nível, de a coisa ficar tão insuportável que chega ao ponto de suicídio, homicídio, calamidades, enfim. Aí sim é o momento que o divórcio aconteça. Então, o que a doutrina espírita nos convida é assim, vamos o tempo todo interrogar a consciência. Muitas das vezes a gente tem observado, sim, quando tem filho envolvido, os cônjuges estarem se renovando o tempo todo para não promoverem sofrimentos que a gente percebe que, fato, não tem como a gente desviar disso, porque os filhos sofrem. Eu vou falar que de uma experiência minha. A minha mãe desencarnou quando eu estava com 37 anos de idade. E a primeira vez que eu vi o meu pai com uma outra companhia, aquilo me doeu, mesmo sabendo que era um processo natural da vida, que ele, mesmo tendo sido eu um dos incentivadores para que ele, né, arrumasse uma outra pessoa, me doeu. Você imagina nos filhos, o que os filhos sofrem. Então, não só pelas dificuldades pessoais, mas principalmente pela sanidade mental e emocional dos nossos filhos, vale a pena insistir no casamento. Quando não tem jeito, a gente recorre ao divórcio.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.